Shalom! Bora maratonar um pouquinho aqui. E essa maratona de hoje, no Despertar, eu vou falar um pouquinho aqui sobre orações das mães pelos teus filhos e da obrigação que Deus deu para a mulher dentro de uma casa, de uma família. E vou falar um pouquinho aqui sobre coisas que a gente vê, que Deus mostra para que nós vejamos o descaso das suas mães com os seus filhos. Eu nem vou falar de pais, porque a obrigação do filho dentro de uma casa é de uma mãe e o pai é um complemento. Então a obrigação, a responsabilidade maior da educação de um filho é a mãe. E foi para isso que Deus constituiu, Deus criou a família. Então, há poucos dias atrás eu me deparei com uma cena muito lamentável. Eu moro perto de uma escola e de vez em quando eu vou na rua fazer alguma coisa e eu vejo algumas situações, né? Então, há poucos dias atrás eu vi uma mãe levando uma criança para a escola, uma criança de colo, uma criança até uns 4, 5 anos de idade, é uma criança que ainda você pode pegar no colo para acalmar. Então essa mãe arrastava essa criança pelo braço e falava palavrão com essa criança. E ela é a mãe, que eu sei que é a mãe. Você tá entendendo? Porque a criança gritava, mãe, não sei o quê, e a criança reclamava e ela puxava a criança, maltratava da criança ao levar para a escola. E além de maltratar com gestos bruscos, e falava palavrão. Eu fiquei pensando aquilo e Deus me revelou uma palavra. Essas mães que maltratam dessas crianças, elas estão oferecendo seus filhos para Moloque, está oferecendo seus filhos para o espírito da morte, aquele espírito sanguinário que bebe sangue infantil, porque isso está na Bíblia, está na palavra de Deus. Porque nós lemos na Bíblia, na palavra de Deus, várias questões. Perseguição de criança, matar criança, perseguiu Jesus para matar Jesus, quando... É uma história que todos já conhecem, mas eu não quero entrar nesse detalhe. O que eu quero falar é, quando acontecem essas tragédias nessas escolas, será que nós estamos investigando a fundo como que esses pais estão cuidando dos teus filhos dentro da casa? Será que os pais, as mães têm responsabilidade e eles sabem o efeito da oração quando ora pelos filhos? Eu quero falar um pouco aqui sobre o segredo da oração, sobre a mãe orar pelos seus filhos e o milagre acontecer na vida dos seus filhos estar protegido com a oração de uma mãe e uma oração de um pai. Você sabia que quando um pai ora a bênção sacerdotal, que está lá em Números, capítulo 6, 24 e 25, você sabe que aquela oração que um pai ora pelo seu filho, principalmente se for filho primogênito, ele está passando riquezas emocionais e riquezas materiais para o seu filho. E se as mães aprender a orar pelos teus filhos, eles estão abençoando desde pequeno até a vida adulta para que eles sejam pessoas com inteligência emocional, com inteligência espiritual, para que esses filhos sejam pessoas melhores a cada dia. Então, como está acontecendo esse ataque de criança? Então, os pais têm que aprender a orar pelos seus filhos antes de sair de casa, para que tenha a proteção de Deus, porque isso é desígnio da palavra de Deus para cada um de nós que temos filhos. Nós temos que aprender a proteger os nossos filhos através da oração. Você sabia que até quando o seu filho tem alguma enfermidade, antes de você levar para o médico, você sabia, se você orar antes, você está levando ele para a medicina espiritual, para a medicina celestial, você está invocando o nome de Jesus, você está pedindo anjos para que cura o seu filho antes de você levar para um médico, antes de você colocar o seu filho na mão de um profissional da saúde, de um profissional da ciência. Você sabe quando foi que eu aprendi isso? Quando eu vi uma pessoa morrendo com câncer e Deus me falou, antes da pessoa começar o tratamento contra o câncer, Deus me revelou, começa a orar, que não vai morrer não.
E aí os médicos diziam que aquela pessoa não tinha nem 30 dias de vida. Os médicos não davam 30 dias de vida para aquela pessoa. E através das orações que Deus já tinha me revelado, a pessoa passou 2 anos em tratamento contra o câncer e Deus deu a cura. Só que eu estou falando para você aqui segredos de oração. E eu tenho muito testemunhos de segredos de oração. Mas a oração tem um segredo. A oração não é de qualquer jeito. Você não chega diante de Deus de qualquer jeito, com oração meio que tipo assim, oração de repetição. Não, as nossas orações não podem ser oração de repetição. As nossas orações são conversa com Deus. Nós questionamos a Deus, nós levamos as nossas questões a Deus, nós levamos aquilo que nós estamos vivendo no processo, nós levamos as nossas questões a Deus. Quando nós oramos por pessoas, a gente faz o quê? O que a gente faz quando a gente ora por uma pessoa? A gente vê qual a questão que aquela pessoa está buscando e nós oramos em cima daquela questão. Nós não fica fazendo orações aleatórias. Aquela oração meia que o povo que está dentro do sistema aprendeu a fazer e que eles fazem. A oração tipo assim, eu vou orar, não sei pelo que eu vou orar. Não, a gente ora por coisas específicas. É isso que eu quero falar aqui. Se os pais orar pelos teus filhos, pela proteção, o livramento, se os pais colocar os seus filhos em alinhamento debaixo das asas do Altíssimo, vai ter a proteção. Sabe por quê? Porque os pais e as mães eles é que dão cobertura espiritual para os seus filhos até eles saírem de casa, até eles começar a viver a vida deles. Mas enquanto está na companhia dos pais, os pais é a cobertura espiritual dos seus filhos. Não importa quantos anos os seus filhos têm, pode ter 40, 50, 60. Se vive ainda com os pais têm autoridade sobre a vida dos seus filhos. Então, toda vez que uma mãe ou um pai ora e abençoa os seus filhos, eles se tornam filhos abençoados. E eles não vão ficar sofrendo com opressão, por exemplo. O que é a opressão? A opressão é espíritos das trevas que invadem a vida de crianças, desde criança. Aliás, desde quando nasce que as trevas já quer tomar os filhos, porque as trevas têm uma sede por sangue de criança. Isso eu estou falando por conhecimento da palavra de Deus. E muitas pessoas, elas não têm esse conhecimento que está escrito na palavra de Deus, que é os deuses egípcios, onde era feito sacrifício de crianças a deuses egípcios. Então, esses deuses egípcios são coisas ruins. E toda vez que você abençoa a vida do seu filho, toda vez que você fala palavras de bênção sobre a vida dos seus filhos, eles vão se tornar abençoados. E toda vez que você amaldiçoa o seu filho, você está jogando o seu filho na mão de Moloque. Moloque é um demônio que mata criança, que bebe sangue de criança. Eu estou revelando para você aqui coisas sobrenaturais que nós meditamos, nós buscamos, nós recebemos revelação de Deus. Para quê? Para ensinar outras pessoas aqui como criar filho. As mães que não sabem criar os seus filhos, que cria os seus filhos de qualquer jeito, deixa os seus filhos largados na rua de qualquer jeito, sendo envolvido com amizades que você nem sabe, nem o nome dos amigos dos seus filhos você sabe. Você tá dentro de casa com o seu olho ocupado com suas coisinhas, que eu não vou entrar em detalhe, que cada um no seu cada qual, e seu filho tá jogado na rua. Você sabe o que seu filho tá fazendo na rua? Você tem consciência do que os seus amiguinhos estão ensinando para o teu filho? E você, mãe, e você, pai, qual as palavras que você está jogando na vida do seu filho?
Qual as palavras que você está matando ou você está trazendo vida para o seu filho? Porque tu, pai, tu, mãe, tu tem autoridade sobre a vida espiritual dos seus filhos. E eu falo isso aqui porque a gente vê isso dia a dia. A gente vê crianças, às vezes, que choram desesperadamente. Se você for fazer uma investigação, a mãe ou o pai está falando palavrão com as crianças. E as crianças, eles têm uma visão aberta do sobrenatural. Às vezes a gente não entende isso, mas criança, até os 7 anos, criança tem muita visão aberta do sobrenatural. Criança vê anjos, criança vê anjo de luz, criança vê anjo das trevas, criança se assusta, criança tem medo de dormir sozinha. Então isso é o quê? Isso é porque a criança tem uma visão panorâmica. Só que eles não sabem expressar. E os pais que não busca ter o conhecimento, eles não entendem. Aí, quando a criança diz que está com medo, eles brigam com a criança, ou obrigam as crianças a fazer coisa que a criança não quer fazer, mas eles não investigam a questão. Eles não investigam a questão. Pode ser que muitas crianças se tornam um adulto com trauma, um adulto medroso, um adulto com medo de enfrentar a vida, um adulto com problemas de falar em público, uma pessoa adulta travada. Isso vem de quê? Isso vem desde lá de trás, desde a criação dos pais. Uma criança, por exemplo, que não quer ir para a escola, custa o pai ou a mãe investigar a questão por que a criança não quer ir para a escola? O que essa criança está sofrendo na escola? Gente, porque toda criança gosta de escola, gosta de estar no meio dos amiguinhos, gosta dos professores. Agora, os pais já investigou por que a criança volta da escola chorando, por que essa criança diz que não quer ir para a escola, por que o pai vai buscar a criança na escola, a criança está de cara fechada, não está alegre, tá chorando, e os pais nem sequer investigam, nem sequer conversam com seus filhos. Os pais, eles têm umas manias de ignorar as crianças totalmente. Gente, criança, eles têm sentimento. Eles têm opinião. Custa você perguntar a opinião do seu filho? Custa você conversar com seu filho como duas pessoas adultas? Dá para você conversar com seu filho como se ele tivesse uma inteligência emocional muito avançada? Porque quem dá inteligência emocional avançada para os filhos é os pais. Os pais ensinam os seus filhos a se defenderem. Os pais ensinam seus filhos a ser inteligente. Os pais ensinam seus filhos a ter educação em qualquer lugar que eles vá. Onde é que os pais dão educação? Conversando. Tratando seu filho bem, com amor, com carinho, com dignidade. Agora, você já perguntou para você se quando você está maltratando do seu filho, você acha que Deus não está vendo isso? Você acha que não tá? Você acha que os anjos de luz não vai acusar você na viração do dia porque você maltratou do seu filho, porque você bateu, porque você falou palavrão, porque você não teve paciência com seu filho, e as consequências vai vir sobre a vida de quem? Você acha que as consequências vai vir sobre a vida de quem? Vai vir sobre a vida do responsável. Aquele que está na cobertura do filho, ao qual você deveria orar por ele, você deveria orientar, você deveria amar, você deveria ensinar ele a ser uma criança inteligente. Você sabia que criança se torna de maior com 12 e com 13 anos? Você sabia que uma criança já começa a tomar atitude própria com 12 e com 13 anos? Você sabia disso? Que aí, se o pai não ensinar o filho a educação, ele não vai mais obedecer o pai e muito menos ter educação com o pai. Por quê? Depende de você, depende de nós. Depende da mãe, depende do pai. E essa educação, 99% é a responsabilidade da mãe. A mãe ensina os seus filhos a se defenderem em local que os pais não estão presentes. Porque o pai não está presente na escola. O pai pode ser também que não esteja presente num parquinho, onde acontecem as influências ruins.
E eu estou pregando essa palavra aqui hoje porque Deus me deu essa palavra, porque eu fiquei indignada quando eu vi a mãe maltratando a criança no caminho da escola. Aquilo me virou o estômago. E eu comecei a questionar a Deus. Falei, Senhor, como que é isso? Me explica isso. Porque tem tantas pessoas que querem ter filho e elas não conseguem ter filhos. E aqueles que têm, que deveria cuidar, que deveria tratar bem, eles estão maltratando os seus filhos. As crianças estão vivendo uma vida opressa pelos próprios pais. Gente, isso é muito sério. Essa questão é muito séria. É muito sério isso. Porque muitas das vezes a gente ouve crianças chorando, gritando, às vezes no vizinho, a gente não sabe o que está acontecendo ali. Nós não sabemos o que está acontecendo ali. Sabe? E se for um maltrato, por exemplo? E se os pais estiverem castigando, maltratando os seus filhos, os seus pais, os próprios opressores das crianças? E aí vem o inimigo das trevas, o nosso inimigo, o nosso adversário, e aproveita dessa situação. Aproveita sim dessa situação. Queira você entender ou não, é assim que acontece. Nós vivemos aqui no mundo real, mas a gente tem que entender que aqui também tem um mundo espiritual. Ai, como que você sabe disso, Maria Ruas? Na oração do Pai Nosso diz que venha o teu reino do céu para a terra. Você acha que o inimigo, o nosso inimigo, ele não é astuto? Você acha que o reino das trevas também não está aqui para azucrinar a nossa vida? Por que você tem problemas na sua vida? Por que você enfrenta guerra na sua vida e na palavra de Deus está escrito que a nossa guerra não é contra pessoas, que a nossa guerra é contra o espírito das trevas? Será que isso diz alguma coisa para você ou não? Ou será que toda vez você não entende que toda vez que você maltrata o seu filho, criança, tem um espírito das trevas que vai azucrinar a vida da criança e a sua também? Você vai ser acusado no tribunal. E você vai ficar sem o seu advogado de defesa, porque você está devendo. Você está devendo. Você está devendo maus tratos que você fez com seu filho. Você, mãe. Às vezes você sofre com depressão, opressão, síndrome do pânico, obesidade. Você nem sabe por quê, né? Por quê? Porque você está sendo acusada pelo promotor de acusação no júri. Ai, Maria Ruas, você está exagerando. Eu estou exagerando? Vai ler a palavra de Jó. Só um livro que eu estou dizendo para você, onde você vai aprender tudo sobre a acusação. No júri. Na sala do júri, diante do juiz. Quem é o juiz? Quem é o juiz? Não é o Deus Criador? Ele está lá para ouvir as suas orações, as suas queixas, as suas petições. E você acha mesmo que aquela palavra na viração do dia, você acha que é o quê? Na viração do dia, tu deveria estar se apresentando diante de Deus com as suas petições, com os seus pedidos e com o teu pedido de ajuda para ensinar você a criar seu filho. Mas, no entanto, você quer fazer do teu jeito, né? O teu jeito maléfico. Porque o ser humano, quando ele não tem Deus na vida, ele tem o quê? O inimigo, o ladrão que rouba, que mata e que destrói. Aí as coisas ruins acontecem na sua vida e você não sabe explicar por quê. Porque tu é teu próprio inimigo, tu é teu próprio ladrão, tu é que está destruindo a sua vida, a sua casa, a sua família. As mulheres destroem a vida dos seus maridos, destroem a vida dos seus filhos, sendo que ela deveria ser uma mulher inteligente e sábia para construir. Mas, no entanto, ela, por ser ignorante dentro do sistema, ela vai destruir. Ela vai simplesmente destruir, porque ela não quer aprender a sabedoria da palavra de Deus. Ela não quer aprender isso. Mas tudo que o Egito oferece, isso ela quer aprender. Isso ela quer aprender tudo. A destruição. Isso é a mulher tola.
que não cuida dos teus filhos, que não cuida do teu marido, que não cuida da tua casa. Aí quando perde, ai meu Deus, me ajuda, eu tô orando pro meu marido voltar pra casa, eu tô orando pra aquilo outro. Tu é teu próprio inimigo, tu tá sabotando a tua vida, tu tá sabotando os teus projetos. E eu estou falando uma palavra aqui hoje direcionada principalmente às mulheres, às mães, que deveria estar construindo, mas no entanto você é tola e você está destruindo. Quando nós nos disponibilizamos para ajudar, elas não querem ajuda. Por quê? Porque é ignorante, porque é tola, porque não abre a mente para aprender o melhor de Deus, o melhor da vida, não sabe viver o melhor da vida, não sabe viver a vida com sabedoria e, além disso, não quer parar para ouvir aqueles que querem ensinar. Ensinar a cuidar dos teus filhos, abençoar os teus filhos, orar pelos teus filhos, para a sua vida ser um paraíso, para a tua vida ser doce, para a tua vida ser na presença de Deus. Agora, pessoas reclamam que os seus filhos é mal educado, que seus filhos vai mal na escola. Você acha que a culpa é de quem? Você acha que a culpa de 99%, quando acontece isso, a culpa é de quem? Mulher, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Pra que você casou? Pra que você foi ter filho? Pra que você foi ter marido? Pra você ficar reclamando, blasfemando daquilo que você deveria estar dando graça a Deus, daquilo que você deveria estar cuidando, mas no entanto, você, com a sua própria boca, você está destruindo tudo aquilo, o seu ministério que Deus colocou na sua mão para você cuidar, você está destruindo. Aí tem umas e outras aí que ainda, eu quero ir para a igreja, vai na igreja a semana toda. Domingo, segunda, a semana toda. Mas a casa dela não é uma igreja, a vida dela não é uma igreja, a família dela não está cuidando. E ainda perde o tempo, o seu precioso tempo. Ao invés de você cuidar da sua casa, dos seus filhos, do seu marido, você fazer a tua missão ao qual Deus colocou na sua mão para você cuidar, você quer ir perder o teu tempo dentro de uma sinagoga que você não investigou se é de Deus ou se é do diabo. Ah, agora tô assustando você, né? Tô te assustando, né? Porque você não sabe que aqui na terra tem a sinagoga de Deus e a sinagoga do diabo. Você não sabe disso? Você não sabia disso? Agora, você tem discernimento para você aprender o que é de Deus e o que não é de Deus? O que é do sistema da besta que te engana, faz você de besta e você tá se deixando se fazer de besta? Será que você já parou para você se apresentar diante de Jesus e perguntar se o templo que você frequenta é de Deus mesmo ou é sinagoga do Satanás? Você sabe onde é que está escrito isso? No Evangelho de João. No Evangelho de João, de Jesus. É o Evangelho de Jesus, apresentado por João. Jesus fala isso. Cuidado com a sinagoga do Satanás, dos homens gananciosos, fúteis, inúteis, culturas que enganam, filosofias que para nada serve para uma coisa, para enganar, para fazer você de besta dentro do sistema e tu tá lá. Você não aprende a orar pelo teu filho, você não aprende a cuidar do teu filho, você não aprende a abençoar a vida do seu filho, você não é uma pessoa digna nem para ouvir o teu filho. Você acha que criança é o quê? É um objeto? Criança não é objeto não, meu irmão. Crianças são pessoas. E eles precisam de cuidadores. Eles precisam de pessoas que dão atenção para eles. Criança tem sentimento. Criança está numa fase de aprendizado para ser um adulto digno também. Certo? Agora, essa missão que Deus deu. Mulheres, vocês vão ser ajudadoras idôneas. Vocês vai ser uma
pessoa, uma mulher com uma submissão. Agora vem o sistema e engana as mulheres, porque diz que submissão é estar debaixo do pé do marido. Não, 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 não. A esposa e o marido andam um do lado do outro. É em concordância, é uma sociedade. Agora tem muito ignorante dentro do sistema que não entende nada do texto e o contexto da palavra de Deus, e essas mulheres se revoltam, porque além disso elas não vão ler a palavra de Deus para aprender a sabedoria, para saber o que está escrito lá. Certo? Porque Deus tem no DNA do homem e no DNA da mulher 4 pilares diferentes. A mulher tem coisas no DNA diferente. O homem também tem coisas que Deus colocou no DNA deles diferente. Então não é para competir, é cada um com a sua função. E essa função se completa. São inteligência que se completa. Certo? Porque o homem tem o 4 pilar dele que Deus já deu. A mulher, Deus deu poder para a mulher, para ela pensar, para ela raciocinar, para ela administrar, para ela ser inteligente, para ela ser ajudadora, para ela ser idônea, para ela ser uma joia para o reino de Deus, para ela orar e receber mais revelação do que os homens. Isso é o que está no DNA das mulheres. Porque um homem bem-sucedido, próspero, com certeza ele tem uma mulher inteligente do lado dele. Ou que seja esposa, ou que ora por ele, ou que intercede por ele, ou que seja a mãe, ou que seja uma intercessora. Não importa, meu irmão. O homem bem-sucedido tem sempre uma mulher ali, empurrando ele para frente, porque o homem sem a mulher, ele cai, ele se esborracha, ele vai à lama. E a mulher sem o homem também é assim. Então, a nossa vida precisa de um equilíbrio, precisa estar na completude, como Deus já determinou, como Deus já planejou. Para quê? Para que não aconteça massacre dessas crianças. Porque um pai e uma mãe em concordância, os filhos são filhos inteligentes, são filhos bem criados, são filhos bem educados. Não que uma mãe não possa criar um filho sozinho, pode. Mas ela tem que buscar todo o tempo a inteligência e o conhecimento da sabedoria divina para ela poder educar essa criança. E não importa se o pai é separado ou não é, uma mãe nunca pode separar o filho do pai e o pai do filho. E muitas das vezes tem mãe que ela é tão prepotente, tão arrogante, que elas querem separar os filhos dos pais. Num caso de divórcio, por exemplo, o que as mães fazem? Quer separar o filho dos pais. E é aí que está o erro. É aí que faz as crianças sofrer. É aí que muitas das crianças ficam revoltadas, com depressão e outras coisas mais. A família Deus criou. Homem e mulher e filhos. Para quê? É o ministério. É a igreja. É a igreja, a família é a igreja. É o ministério aqui na terra. E as mulheres têm que tomar consciência disso. As mães têm que tomar consciência disso. Os pais. Você que tem filho que é separado, você tem que tomar consciência disso. Você tem que estar presente na vida do teu filho. Independente de você separado da mãe ou não. Você tem que tomar consciência do que está acontecendo com o teu filho. Isso é responsabilidade. Responsabilidade de um pai e de uma mãe que gerou uma criança. Não importa em que condições está vivendo agora a mãe e o pai, mas a responsabilidade com a criança é dos dois. A responsabilidade da cobertura espiritual é do pai e da mãe, até essa criança tomar rumo na sua vida, até ela tomar ciência e conseguir manter a vida dela sozinha. Gente, quando um pai e uma mãe abandonam seu filho,
Quando um pai ou uma mãe começa a maltratar o seu filho, você está jogando o seu filho na mão de quem? Será se alguma vez você já parou para raciocinar sobre isso? Na mão de quem você está jogando o seu filho quando você não cuida dele? Quando você não cuida do seu filho como deveria, você está jogando o seu filho na mão de quem? Para um pouquinho e pensa, para um pouquinho e raciocina. Quando você não tem responsabilidade com os teus filhos, que vocês dois ficam de briguinha, de nhenhenhê, nhenhenhê, nhenhenhê. E os filhos? E os filhos nessa questão? Vocês estão dando atenção para os filhos? Quando tem um divórcio, quando tem uma separação? Os filhos ficam na mão de quem? Da sua raivinha, do seu nervosinho, da sua ira. Porque a mãe, Gente, não adianta. Toda vez que há um divórcio, uma separação, a mãe ela fica depressiva e a primeira coisa que ela passa é maltratar os filhos. Maltratar a criança, ficar de vingancinha, afastar o filho do pai. E ela não tem consciência que isso ela está prejudicando a criança. Que ela vai criar uma criança rebelde. Não vai respeitar pai, não vai respeitar a mãe, não vai ser um adulto consciente. Até essa criança tomar ciência dela se tornar adulto e ela começar a manusear a vida espiritual dela, demora. E nessa demora pode acontecer coisas devastadoras na vida de um ser humano. Isso é muito sério. Se você não maratonar na sabedoria divina para você se tornar uma pessoa sábia, como é que você vai aprender tudo isso? Diz aí. Você acha que a filosofia cultural mundana vai ensinar a sabedoria para você? Claro que não. Eles vão ensinar uma coisa toda torta para você, toda mentirosa, toda enganosa. É isso que o sistema faz. O sistema da besta, que engana, que rouba, que destrói, que criou um bando de clubinhos fechados para bloquear a mente da humanidade. Isso tudo, gente, é jogada de marketing da besta. Jogada de marketing da besta para engolir as crianças vivas. Maltrato, massacre dessas crianças, sendo que os pais deveriam ser guerreiros e botar esse gigante na lona. Quando eu falo aqui de você maratonar, de você sair para a guerra e você tá preparado com a tua espada, muitas pessoas se assustam, principalmente os religiosos. Eles se assustam porque eles não sabem do que estamos falando. Além de não saber do que a gente está pregando, do que a gente está falando, ainda tem a curiosidade de mandar mensagem de ataque contra a nossa vida. Vou falar uma coisa para você, meu irmão. Você está perdendo seu tempo. Porque nós sabemos quem nós somos. Eu sei quem eu sou. E todas as pessoas que pregam o profético, pregam o sobrenatural, ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele é conhecido no céu e temido no inferno. Então, todas as pessoas infernais que vêm criticando, simples assim, você está perdendo seu tempo. Você está perdendo o seu tempo. Aliás, você está fazendo o seu papel direitinho, trabalhando para as trevas, né? Esse é o seu papel. Será que você não acordou ainda? Será que você ainda não acordou para ver que a teologia, o cemitério teológico está matando as pessoas que estão dentro desse sistema maligno? Filosofia de homens, que homens criou, que está matando a humanidade, está deixando a humanidade travada. Agora, será que você nunca parou para você ter a curiosidade de você aprender um pouco mais do sobrenatural? Será que você está bloqueado dentro desse sistema? Será que você nunca teve a curiosidade de você saber o que é a verdade? E você conhecer a verdade? E você ser uma pessoa com liberdade e não livre dentro do sistema?
Você se tornando seu próprio inimigo, inimigo da sua casa, inimigo da sua família, inimigo dos teus filhos. Por quê? Você não tem sabedoria. Você não sabe discernir entre o natural e o sobrenatural. Você não sabe discernir o que convém e o que não convém. Você não sabe discernir o que você deixa os teus filhos assistir na Netflix dentro da tua casa. Você não sabe discernir se aquele filme foi consagrado no altar das trevas antes de ser lançado. Aí você não sabe a sabedoria divina. E você quer criticar aqueles que estão aqui para ensinar você, para despertar. Há muitas pessoas que estão buscando o diferencial, muitas pessoas que estão buscando sair de dentro desse sistema das trevas, esse sistema da besta, que tanto está roubando as pessoas, maltratando as pessoas. Nós estamos aqui para pregar uma palavra da sabedoria. Para você não viver mais enganado, para você não viver mais com a tua espada que está matando a sua própria vida, você com a sua espada na mão, matando a sua própria família, matando os teus próprios filhos dentro da sua casa, você pai, você mãe, vocês estão matando teus próprios filhos dentro das suas próprias casas, com aquilo que sai da boca de vocês, com a falta de oração de vocês, com os maus tratos que você faz dentro do seu filho, dentro da sua casa. Você sabe mesmo o conhecimento divino? Você sabe mesmo o que é a palavra do sobrenatural? Você sabe o que é a restauração? Você sabe o que significa a palavra restauração? Você já se parou para se perguntar, restaurar de quê, Maria Ruas? Ai, Maria Ruas, agora vocês são loucos. Vocês são crentes, vocês são loucos. Nós somos loucos. Sim, Jesus falou, vocês são loucos, vão ser perseguidos pelo homem natural, pelas pessoas naturalzinhas, só quer saber das suas vidas físicas e a sua vida espiritual que está morta. Não é porque a sua vida espiritual que está morta que você vai querer matar os teus filhos também. Não é por isso. Será que você nunca despertou para essa questão? Será que você nunca se despertou para você entender que o sistema da besta está instalado, e você está dentro dele e você nunca desconfiou disso? Será que você nunca teve a sua inteligência emocional para você saber que você está sofrendo porque você está envolvido com o sistema da besta, servindo a besta? Ai, Maria Ruas, você enlouqueceu, sim. Eu já nasci louca, meu irmão. Eu vim para esse mundo para tacar fogo no quinto dos infernos. Eu vim para esse mundo para deixar o capeta tremer das pernas e bater em retirada, meu irmão. Foi para isso que eu vim, foi para isso que Deus me trouxe do céu para a terra. Eu estou aqui no meu propósito, na minha missão, para despertar muitos que está matando seus próprios filhos dentro das suas próprias casas. E nem desconfia. Nem desconfia. Criança é indefesa. As crianças precisam que os pais sejam os seus defensores. Não é a escola, não é o professor que vai defender os teus filhos, é você. Não é o professor que vai dar educação para os seus filhos, é você, pai, é você, mãe, que vai educar os teus filhos e ensinar eles a ser crianças inteligentes. Agora você não quer nem conversar com o teu filho. O pai, dizem que, eu sou muito ocupado. Tu chega na tua casa, nem pra cara do teu filho tu olha. Você, mãe, disse que tá sofrendo de depressão, papapá. O teu filho, tu nem olha na cara dele. Tu só olha na cara dele pra xingar, pra falar palavrão, pra brigar com ele. Quantas vezes tu já sentou o teu filho cara a cara e teve uma conversa com o teu filho, com a tua criança, antes de ir pra escola? Quantas vezes tu já orou e abençoou o teu filho antes de sair para a escola? Quantas vezes tu já aprendeu a oração sacerdotal para tu orar pelo teu filho antes dele sair para a escola? Ai,
Ai, Maria Ruas, você tá exagerando. Tô exagerando? Eu já nasci para ser exagerada. Eu nasci para ser doida. Eu vim aqui para orientar pessoas com a sabedoria divina, porque a qual Deus tem me confiado. Deus tem me revelado a sabedoria divina. Para quê? Para ajudar pessoas. Para ajudar mães. Para ajudar mulheres inteligentes. Para trabalhar exatamente nessa questão, que é o que eu estou fazendo aqui, nesse exato momento, semeando na vida de muitas pessoas que precisam despertar para o sobrenatural. Para vocês parar de maltratar os seus filhos. Para você parar de matar a vida emocional dos seus filhos. Para você parar de oferecer o seu filho na doutrina dos nicolaítas, do ladrão, do roubador de paternidade. Será que você sabe o que é doutrina dos nicolaítas? Será que você sabe? Será que você já se perguntou quantas vezes você está matando a vida emocional do seu filho, oferecendo a ele a doutrina dos nicolaítas? E a criança se torna rebelde, um adolescente rebelde, você não sabe por quê? A culpa é tua. A culpa é tua, que tu não buscou a inteligência divina, que tu não buscou a sabedoria divina para tu saber criar o teu filho. Aliás, essa é uma palavra que eu estou pregando aqui, não interessa para muita gente não, né? Porque eles pouco tá nem aí. Eles coloca filho no mundo, mas não tá nem aí para educar, para criar, para saber se a criança, qual é a questão emocional da criança. Gente, será que Deus não tá vendo isso? Será que você acha mesmo que Deus não tá vendo você, pai, e você, mãe, maltratar o seu próprio filho? Eu tenho fé em Deus, eu amo a Deus. Ama coisa nenhuma. Você ama é maltratar o seu filho. Você ama é castigar o seu filho. É isso que você ama. Que você não sabe nem se amar. Como é que você vai botar filho no mundo? Como é que você vai criar um filho se você não sabe nem a se amar primeiro? Aí você quer casar, quer engravidar, quer ter filho, sendo que você é uma pessoa totalmente envolvida com o sistema maligno, o sistema que mata a criança, o sistema que quer beber sangue de criança. E você está dentro desse sistema. E você nunca parou para você desconfiar, não? Toma atitude, hein? Toma atitude, sai de dentro do sistema da besta, para de se fazer de besta e para de deixar a besta enganar você. Tá? Eu falo aqui direto sobre o sistema da besta. Será que você nunca despertou para se perguntar ou investigar o que é essa besta? Shalom, shalom. Louvado seja o nosso Rei da Glória, Yeshua HaMashiach, a sabedoria divina, filho do nosso eterno Criador, o nosso Pai. Shalom, shalom.